Dia 114, Números, capítulo 1. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito, o Senhor deu as seguintes ordens a Moisés no tabernáculo, no deserto de Sinai. Façam recenseamento, você e Arão, de toda a comunidade de Israel por grupos de família e por famílias, contando todos os homens, um por um, com 20 anos de idade ou mais que estão aptos para ir à guerra em Israel, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe de grupo de famílias, ajudará vocês. Estes são os nomes dos homens que vão ajudar vocês na contagem. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur, Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Nasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisimá, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aisser, filho de Amizadai. De Asser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Elisaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os líderes das tribos de seus antepassados, chefes dos grupos de família, escolhido dentre a comunidade de Israel. Então Moisés e Arão reuniram os líderes escolhidos e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Reuniram todos os homens de Israel de 20 anos de idade ou mais para fazer a contagem por grupos de famílias e por famílias, um por um pelo nome. Fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e assim os contaram no deserto de Sinai. Dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo sua origem, cada um de acordo com seu grupo de família e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Ruben 46.500 homens. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de família e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Simeão 59.300 homens. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Gade 45.650 homens. Dos descendentes da tribo de Judá, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com os seus grupos de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Judá 74.600 homens. Todos dos descendentes de Isacar, todos os homens de 20 anos ou mais eram aptos para ir para a guerra, foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Isacar 54.400 homens. Dos descendentes de Zebulon,
todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Zebulun 57.400 homens. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Efraim 40.500 homens. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Manassés 32.200 homens. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Benjamim 35.400 homens. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Dan 62.700 homens. Dos descendentes de Asser, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Asser 41.500 homens. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de família e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Naphtali 53.400 homens. Esses foram os homens contados por Moisés e Arão e pelos 12 líderes das tribos de Israel, cada um representando a sua família. Todos os homens israelitas de 20 anos ou mais que estavam aptos para ir para a guerra, de acordo com as suas famílias, somaram um total de 603.550 homens. Este total, porém, não incluía os levitas, porque o Senhor disse a Moisés: você não deve fazer o recenseamento da tribo de Levi, nem relacione o número de levitas no total geral dos israelitas, mas diga aos levitas que se responsabilizem pelo cuidado do tabernáculo, das tábuas da aliança, de todos os utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e acamparão junto a ele. Sempre que o tabernáculo tiver de ser movido, só os levitas poderão desmontar e armar o tabernáculo. Qualquer estranho não autorizado que se aproximar do tabernáculo morrerá. Cada tribo de Israel terá o seu próprio acampamento e armará suas tendas separadamente, segundo suas divisões, e nesse lugar ficará a bandeira da tribo. Mas os levitas armarão seu acampamento ao redor do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, para cuidar do tabernáculo e para que a comunidade de Israel não seja atingida pela ira de Deus. Então, os filhos de Israel obedeceram a tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Salmos 35. Senhor, defenda-me contra os que me acusam. Combata os que estão me atacando.
Vistas as roupas de guerra, tome o seu escudo, levante-se e socorra-me. Levante a sua lança e o machado de guerra. Não deixe os meus inimigos se aproximarem de mim. Fale a minha alma, eu o salvarei. Que sejam derrotados e humilhados os que procuram matar-me. Obrigue meus inimigos a voltarem atrás em seus planos e que sofram a vergonha diante de todos. Que eles sejam como a palha soprada pelo vento, que o anjo do Senhor os faça fugir. Torne o caminho deles escuro e perigoso. Sejam eles perseguidos pelo anjo do Senhor. Porque sem razão alguma fazem planos maus para me destruir. Cavaram uma armadilha no caminho por onde eu ia passar. Traga sobre eles de surpresa a sua destruição. Que eles caiam na própria armadilha que armaram para mim e sejam destruídos. Então a minha alma ficará cheia de alegria no Senhor. Ficarei muito feliz porque Ele me salvou. Do íntimo do meu ser exclamarei: não há ninguém semelhante ao meu Senhor. O Senhor livra os fracos dos inimigos mais fortes do que eles. Ele livra o pobre e o necessitado dos seus exploradores. Meus inimigos estão usando falsas testemunhas para me acusar de coisas que nem conheço. Estão propagando com o mal o bem que lhes fiz, e isso me deixa sem vontade de viver. Contudo, quando estavam doentes, vesti as roupas de luto, humilhei-me com o jejum e orei por eles. Andei enlutando como se fosse por um irmão ou um grande amigo. Curvei a cabeça de tristeza, vestido de roupas de luto, como quem lamenta por sua mãe. No entanto, quando chegou a minha vez de passar por dificuldades, eles ficaram contentes e se reuniram para planejar a minha destruição. Gente que eu nem conhecia se reuniu para falar mentiras ao meu respeito, para agradar meus inimigos. Essas pessoas fizeram ameaças e zombaram de mim. Senhor, até quando vai ficar olhando? Por favor, salve-me diante dos ataques. Livra a minha vida desses leões. Assim eu darei graças diante de todo o povo no meio da grande multidão reunida e louvarei o Senhor. Não deixe que essa gente traiçoeira se divirta com a minha derrota. Não permita que aqueles que me odeiam sem motivo fiquem rindo com desprezo. Eles não sabem falar de paz. Toda a sua conversa se resume em fazer planos de traição contra quem vive em paz na terra. Gritando, eles me acusam de ter feito o mal. Eles me acusam dizendo: vimos com os nossos próprios olhos soberanos de tudo. Mas o Senhor viu isso. Não fique calado, não me deixe sozinho. Levante-se, meu Senhor, desperte, faça justiça, defenda minha casa, meu Deus e Senhor. Ó Senhor, meu Deus, o Senhor é justo. Declare-me inocente conforme a sua justiça. Não deixe que os meus inimigos me condenem e se alegrem com minha destruição. Que eles não tenham o prazer de pensar: finalmente nosso desejo vai se cumprir. Agora vamos acabar com ele. Que seja completamente derrotados, faça com que eles fiquem envergonhados diante de todo o povo, pois eles se alegraram com o meu sofrimento e procuraram me destruir quando eu estava fraco. Encha de grande alegria e felicidade todos os que desejam meu bem, que eles possam sempre dizer: o Senhor seja engrandecido, porque Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Então
Eu cantarei o dia inteiro proclamando a justiça e o Senhor. Eclesiastes, capítulo 11. Dê generosidade o seu pão, porque o que você der a outros acabará voltando para você. Divida o que você tem com 7 pessoas, até mesmo com 8, porque no futuro talvez você também precise de ajuda. Quando as nuvens estão carregadas, a chuva cai. Depois que a árvore cai, seja para o norte ou para o sul, ali ela ficará. Quem observa o vento não planta, e quem olha para as nuvens não colhe. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como a vida entra no corpo de uma criança enquanto ainda está sendo formada no ventre da mãe, também você não pode entender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Não pare nunca de plantar as suas sementes, porque você não sabe qual delas vai crescer, se esta ou aquela, ou se ambas vão crescer. A luz é doce e é agradável aos olhos ver o sol. Alegre-se em todos os dias de sua vida. Contudo, você deve lembrar-se de que há dias de trevas e serão muitos. Tudo o que acontece é ilusão. Jovem, alegre-se na sua mocidade. Aproveite bem a sua mocidade. Faça tudo o que tiver vontade de fazer e conhecer. Experimente tudo, mas lembre-se de uma coisa: você vai ter que prestar contas a Deus de tudo que fez. Não permita que nada o deixe ansioso ou faça sofrer, pois a mocidade e o vigor são passageiros.